Saber Direito desta semana é sobre direito civil. As aulas abordam a responsabilidade civil, o contexto na atualidade, teoria geral, o conceito, o trinômio da responsabilidade civil, doutrina e jurisprudência, além do dano moral. As aulas são com o professor Antônio Roger. Olá, sou o professor Antônio Roger, sou mestre em Direito e professor de Direito Civil. Vamos estudar nas nossas aulas responsabilidade civil. Eu gostaria de apresentar para vocês a matéria de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos abordar os grandes desafios da responsabilidade civil na contemporaneidade, quer dizer, nos dias de hoje. Nesse sentido, eu dividi aqui o nosso curso em 5 aulas. Na primeira aula, eu apresento então o painel que nós vivemos hoje e o fato social e em que contexto a responsabilidade civil está inserido. Mas na aula 2 vamos ver sim uma teoria geral da responsabilidade civil. Vamos ver o conceito, as características, a classificação da responsabilidade civil. Já na aula 3, nós vamos aprofundar um pouco mais na teoria geral, no aspecto do que eu chamo de trinômio da responsabilidade civil. Já na aula 4, aí vamos apresentar as soluções, porque na aula 1 é como se fosse uma apresentação dos problemas da disciplina. Já na aula 4, vamos apresentar as soluções que hoje são estudadas tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Eu separei a última aula para fazermos uma abordagem sobre o dano moral, que é um aspecto diferenciado da responsabilidade civil. Pois bem, doutores, comecemos então apresentando o cenário em que o nosso conteúdo está envolvido. Que cenário é esse? Qual a importância da nossa disciplina? Em que contexto que nós temos que estudar responsabilidade civil? Bem, doutores, nós aprendemos lá na faculdade, quando a gente estuda, o curso, os fundamentos do curso de Direito, nós aprendemos que direito é fato, valor e norma. Essa é a chamada teoria tridimensional de direito do professor Miguel Reale. Vamos pegar essa parte do fato social. Fato social também compõe a definição do próprio direito. Então, o fato social hoje, o contexto que nós vivemos, o que nós chamamos então de contemporaneidade, apresenta um quadro desafiador. Nós vivemos num mundo, segundo o professor Zygmunt Bauman, de liquefação, da liquefação. O que significa isso? Ele usa a expressão sociedade líquida. Essa sociedade líquida, a expressão do professor Bauman, significa que as mudanças de valores, mudanças de conteúdos, mudanças sociais são tão intensas hoje que aquela solidez, aquela segurança que havia antigamente, ela está se transformando num processo, digamos, entrópico de liquefação. O que é essa tal de entropia? Por que a gente fala isso nesse curso nosso de responsabilidade civil? O que significa liquefação social? Bem, doutores, a ideia é a seguinte: direito é fato, valor e norma. O fato social é um objeto do estudo da sociologia. O professor Zygmunt Bauman, sociólogo, ele observava que os valores sociais, então, eles se tornam mais rarefeitos, são valores sociais mais, que não são tão constantes, que mudam rapidamente. Então, nesse sentido, é que ele diz que a sociedade ele se torna líquida, porque aquela segurança que nós tínhamos de conceitos que eram constituídos assim de forma milenar, se tornam agora muito inseguros, né? Aqueles conceitos são muito rapidamente alterados.
É como se nós andássemos, imagine, nós andássemos em um ambiente de pedra. Tá? Você está andando ali no ambiente de pedra, você tem aquela segurança que você pisa na pedra. Mas imagine esse ambiente se alterando por fatores externos e ele vai se transformando num ambiente mais já arenoso, ali já mais plástico, né? Você já vai afundando nesse ambiente porque ele não tem aquela segurança da rocha. Assim também são os valores sociais, o fato social, os conceitos. Nós mudamos constantemente, essa mudança está tão intensa que causa um fenômeno chamado de entropia. Se você for olhar na internet e olhar lá o que é entropia, você vai ver que entropia, em grosso modo, seria uma espécie de desorganização de sistemas na física, né? E a sociedade também tem esse processo de entropia. A própria liquefação social é um processo de entropia. Então, aqueles valores do fato social que tinham uma segurança, uma tradição, mudam tão rapidamente, é como se fosse derretendo, é como se o fato social fosse rocha e ele se fosse derretendo, tá? Tem uma imagem na internet que eu gosto muito, né, que é assim, aquela imagem, se você pegar um copo com gelo e for observando esse gelo derretendo, se transformando em água, tá? Imagina o estado da água em gelo, que é duro, sólido, que vai se transformando em líquido, então ele vai derretendo pela ação do calor. Então, nesse sentido, nós temos o chamado entropia, a imagem de um gelo derretendo, né? Você põe um gelo no copo, vai derretendo aos pouquinhos, é uma imagem que reproduz muito fielmente a ideia de entropia. Por incrível que pareça, doutores, no fato social acontece a mesma coisa. Então, aquela solidez de conceitos, tradições, ele vai derretendo essa solidez e vai se transformando em líquido. Quer dizer, já não é tão seguro assim. Esse é o mundo que nós vivemos. E se no fato social isso acontece, no direito nós temos uma repercussão imediata desse efeito, dessa entropia social, repercute diretamente no direito. Afinal de contas, o direito não é fato, valor e norma, porque os valores mudam muito rapidamente e de forma revolucionária, então o fato social ele vai se derretendo, ele era sólido, ele vai se transformando num fato social líquido e altera então a norma. É esse esquema, tá, pessoal, que a responsabilidade civil está envolvida. E eu penso que seja o maior desafio do nosso conteúdo é estudarmos responsabilidade civil nesse contexto. Então, nesse sentido, doutores, é para onde caminha a nossa disciplina. É necessário que a doutrina e a jurisprudência construam novas soluções diante desses valores sociais que se tornam cada vez mais complexos, inseguros, que se alteram cada vez mais rapidamente. Essa é a apresentação do nosso conteúdo. É mais nesse sentido que eu gostaria de desenvolver aqui os nossos tópicos. Então, apresentado esse cenário, tá, de responsabilidade civil à luz da filosofia, né, dos princípios do professor Bauman, mostrando que a sociedade, né, se torna cada vez mais líquida, os valores sociais se tornam cada vez mais voláteis, cada vez mais inseguros, que se alteram cada vez mais, é nesse sentido que nós pretendemos aqui desenvolver um cenário dos desafios da responsabilidade civil na contemporaneidade. Agora, para apresentarmos esse problema, que é um problema de pesquisa, um problema jurídico, né, um problema acadêmico, vejamos o seguinte. Dado esse cenário, tá, de liquefação social, como que a responsabilidade civil poderá responder ou poderá dar uma solução para os desafios? De que maneira? Bom, segundo a doutrina, e aí eu gostaria de apresentar a vocês
dar aqui uma sugestão, até para quem quiser acompanhar e também quiser ter uma ideia panorâmica da responsabilidade civil, essa obra aqui, ó, professor Sérgio Cavalieri. Então, o professor Sérgio Cavalieri, ele é uma obra muito indicada para os estudantes e pesquisadores que pretendem uma visão panorâmica, aprofundando em alguns pontos, mostrando aí as tendências e novas tendências da responsabilidade civil. Eu indicaria essa obra aqui como um fundamento inicial da nossa disciplina e para pesquisa e também para estudos, né, básicos e fundamentais. Nesse sentido, doutores, a responsabilidade civil caminha então para que direção? Tudo que nós vamos apresentar aqui de desafios e problemas e as soluções então propostas pela doutrina e pela jurisprudência estão em que sentido? Diante desses desafios de trabalhar o direito nessa sociedade que vivemos, uma sociedade com transformações revolucionárias, mudanças de paradigmas, valores bastante importantes, como a responsabilidade civil vai, então, se desenvolver. Olha que interessante. A doutrina brasileira reconhece que nós recebemos um legado da doutrina francesa, de que não há como a responsabilidade civil, neste cenário que eu apresentei, ser toda solucionada apenas em matriz de lei. O processo legislativo, ele não consegue abarcar todas as hipóteses de responsabilidade civil e dar todas as soluções esquematizadas, escritas, né, positivadas em um sistema normativo. Quando eu falo sistema normativo escrito, do direito chamado direito objetivo, né, positivado, escrito. Não há leis, não haveria não haveria normas suficientes para dar soluções a cada questão, a cada problema, a cada ponto apresentado, a cada violação de direito ocorrido dentro dessa sociedade líquida. Então, pela doutrina francesa, a tendência da responsabilidade civil é ir caminhando para soluções construídas e constituídas pela jurisprudência dos tribunais. E se nós fizermos um estudo da jurisprudência dos tribunais, nós vamos observar, ao longo de alguns anos, de uns 20 anos para cá, uma tendência clara de objetivização da responsabilidade civil. Então, doutores, a solução, ou vamos dizer, as respostas que a nossa disciplina pode dar diante dos desafios, perpassa pela lei, claro, mas a lei não é suficiente para, então, concretizar direitos e garantir aí as soluções que a matéria pretende apresentar. Então, objetivização da responsabilidade civil na jurisprudência dos tribunais. Se formos olhar os casos que estudaremos nas nossas aulas, é isso que nós vamos encontrar. O que significa objetivização do direito à responsabilidade civil, direito civil nesse campo? O que significa isso? Bem, nós sabemos que a responsabilidade civil quando estudamos assim a classificação, e teremos uma aula para isso aqui é só um painel inicial, nós teremos uma aula em que eu vou mostrar para vocês os tipos de responsabilidade civil. No básico, existe a responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Estão lembrados? O que significa responsabilidade civil subjetiva? O aspecto principal dela está na constatação de que, numa análise de cenários, é necessário se identificar a culpa do agente causador do dano. Por sua vez, na responsabilidade civil objetiva, a culpa, numa análise de cenário, até existe, só que ela não é
uma variável a ser considerada. Então, cuidado, tá? Não podemos dizer assim que na responsabilidade civil objetiva não existe culpa. Existe sim. Só que ela não é considerada como uma variável quando analisamos um cenário. Então, por isso que eu falo, se responsabilidade civil objetiva afasta a variável culpa da análise de cenário, nesse sentido, nós temos o que a doutrina aí chama, tá, de valorização da vítima, para garantir a indenização da vítima. Então, já há um tempo, a disciplina vem estudando sobre isso. É necessário que a responsabilidade civil promova mecanismos para garantir, da forma mais eficiente possível, que a vítima seja indenizada, que o dano seja reparado, que o dano moral seja compensado. Isso é importante. Então, quando eu falo objetivização da responsabilidade civil, essa tendência de ir para uma análise de cenário que exclua o elemento culpa do seu conteúdo. Então, doutores, essa é a principal caminho, né, a principal direção para onde a responsabilidade civil aí tende, principalmente se observarmos as soluções apresentadas aí pela jurisprudência. Mas eu gostaria também de mostrar para os senhores qual a importância desse conteúdo todo, né? Por que estudar todas essas coisas, observar essa tendência, né? Detectar em que contexto a responsabilidade civil se encontra? Qual a importância desse conteúdo para o estudante, para o profissional, tanto o jovem advogado quanto os demais profissionais, quer seja para a magistratura, Ministério Público, todas as formas de advocacia pública, privada, os pesquisadores, professores e a sociedade em geral. Qual a importância dessa disciplina? Bem, eu diria que a responsabilidade civil é um tipo de conteúdo presente em todo o direito. Eu sempre falo, tá, pessoal, para os meus alunos em sala de aula, que todos os ramos do direito são importantes. Mas a responsabilidade civil tem uma peculiaridade. Podemos observar a responsabilidade civil, por exemplo, dentro do direito constitucional, quando estudamos a questão das garantias de direitos fundamentais associados aí à concretização de direitos da personalidade, por exemplo, ou integridade física e moral. Isso inicia no direito constitucional, desde o princípio da dignidade da pessoa humana até a questão das tutelas fundamentais da ordem econômica, da ordem social. Por trás daquelas letras tem conteúdo de responsabilidade civil. Também responsabilidade civil está presente no direito administrativo, quando, por exemplo, estudamos responsabilidade civil do Estado, prestação de serviços públicos. Responsabilidade civil também está presente em outros ramos do próprio direito civil. Por exemplo, lá na parte geral do Código Civil, quando estudamos pretensão. Pretensão, o que é pretensão? É um direito violado. Então, você tem um direito. Quando esse direito é violado, surge uma pretensão. E essa pretensão, então, que a violação de um direito é um tópico da responsabilidade civil. Dentro do direito dos contratos, reparem, quando, por exemplo, os contratantes estabelecem as chamadas cláusulas penais, a responsabilidade civil está ali dentro do direito dos contratos, está dentro do direito de família, sucessão, obrigações. Responsabilidade civil está dentro do direito tributário, a obrigação tributária, se não adimplida, se não paga, né? Ela pode gerar aí uma execução fiscal, por exemplo. Então, por trás desses institutos, doutores, saibam, tem responsabilidade civil. Você sabia que existe responsabilidade civil até no penal? Quando lá no direito penal nós estudamos, por exemplo, teoria da conduta, o dolo, a culpa,
culpabilidade, excludentes da culpabilidade, a origem desses institutos, né, do trinômio do crime, por exemplo, está fundamentado na responsabilidade civil. Responsabilidade civil também pode ser observada no direito ambiental, direito empresarial, tá? no direito eleitoral, no direito, como eu disse há pouco, direito internacional. Quando você observa a doutrina, você estuda a responsabilidade civil do juiz, responsabilidade civil do médico, responsabilidade civil do empresário, do tabelião, do fabricante, do consumidor, do fornecedor. A responsabilidade civil está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Dá para observar, se você for bem aí atento aos conteúdos do direito, responsabilidade civil está presente em todos os ramos do direito. Daí a importância do nosso conteúdo. E não só isso, viu? Sempre falo assim, às vezes um aluno, ele vai fazer, por exemplo, o exame da OAB e nós mostramos que para você fazer o exame da OAB, ainda que você escolha, vou fazer direito tributário, ou vou fazer direito penal, ou vou fazer direito administrativo, as provas podem ser de tributário, podem ser de administrativo, podem ser de penal, podem ser até de constitucional. Muitas questões necessitam desse conteúdo, responsabilidade civil, como um direito de fundo, um direito de base, até para você saber elaborar a peça. Todo direito processual também está ali dependendo desse conteúdo para a elaboração de peças, petições, até das decisões, intervenções e etc. Tudo depende da responsabilidade civil. A importância do nosso conteúdo. É um conteúdo que interessa aos estudantes de direito, aos profissionais de direito, à sociedade civil em geral. Qual a relação, doutores, agora, da responsabilidade civil com os escopos da disciplina, né? Aqui pela doutrina, quando a gente estuda a responsabilidade civil, vamos observar agora as finalidades, a função. Para que serve responsabilidade civil? Quais são as funções do nosso conteúdo? Qual o escopo da nossa disciplina? Existe o que a doutrina chama, doutores, de escopo social da disciplina. A responsabilidade civil tem por um objetivo primeiro, buscar a reparação de um dano. Esse é o objetivo primeiro. Mas não só esse. Subsidiariamente, quando se trabalha a tentativa de reparar um dano, também automaticamente há uma consequência na busca de evitar que o outro dano aconteça. Então, a responsabilidade civil tem uma função de reparar, uma função chamada reparatória, e uma função também preventiva, de tentar evitar que um próximo evento ocorra. Isso é importante para o nosso conteúdo. Cada vez mais cresce a consciência social de que é necessário desenvolver mecanismos para que o dano evite, para que o dano seja evitado. Então, reparem, doutores, escopo social, ele está presente na ideia de dissuasão e prevenção de comportamentos antissociais. Seria o objetivo social, é tentar com que a responsabilidade civil atue na sociedade para evitar que comportamentos antissociais sejam perpetuados, reverberados na sociedade. Também temos o escopo normativo, tá? Objetivo, a função normativa da responsabilidade civil, buscando concretizar direitos fundamentais, direitos da personalidade, buscando concretizar a função social da propriedade. Doutores, a responsabilidade civil é a disciplina que, na teoria e na prática, disponibiliza tanto para os operadores, intérpretes, aplicadores do direito, quanto para a própria sociedade, instrumentos e mecanismos a fim de que os direitos da personalidade, direitos fundamentais, direitos humanos, sejam cada vez mais
concretizados, realizados, materializados. Não só direitos humanos, direitos da personalidade, também a parte patrimonial, tá? A função social da propriedade, que diz respeito à propriedade ter uma utilidade social, nós observamos por meio de mecanismos que a responsabilidade civil opera nesse contexto. Bom, cresce cada vez mais um outro aspecto da responsabilidade civil interessante. Qual seria esse aspecto? A chamada função sancionatória da responsabilidade civil. Até pouco tempo, não se pensava que a responsabilidade civil pudesse sancionar. A ideia apenas era de acontecer um dano, buscava-se repará-lo. Acabou. Mas vem crescendo na doutrina e na jurisprudência, conforme eu disse, né, pela tradição francesa, uma tendência aí de cada vez mais buscar, vamos dizer, punir. Né? Você vê, por exemplo, nos contratos, cláusula penal. A cláusula penal pode prever multas. Se pensarmos na lei de ação civil pública, responsabilidade civil coletiva, tá? Aqueles que são condenados podem pagar também multas para um fundo, chamado Fundo de Direitos Difusos. Então, pagamento de multa, aplicação de sanções, isso é visto não só no direito interno, mas também no direito internacional. E quem estuda aí ciência dos tratados, ao observar a realização de um tratado internacional e esse ambiente internacionalista da sociedade internacional, também é um crescente da consciência dos sujeitos internacionais, a necessidade de se desenvolver, por exemplo, uma espécie de jus cogens, que é um direito cogente, é um direito que impõe censuras, impõe aí, digamos, consequências também no campo internacional para aqueles países que, por exemplo, violam tratados ou acordos internacionais. Então, as funções da responsabilidade civil, quais são? Primeira função, tradicional, a função reparatória. A ideia, doutores, é o seguinte: diante de um dano, quais são os mecanismos para reparar o dano? A responsabilidade civil tem por objeto o estudo desses mecanismos. Quando o dano é material, a recomposição se dá pelas indenizações. Quando o dano é moral, a recomposição se dá pelas compensações. Temos também, doutores, nessa função sancionatória, como eu disse, a ideia de prevenir problemas, que é também chamada de função persuasiva ou função pedagógica da responsabilidade civil. Nesse sentido, vejamos o seguinte: eu tenho aqui uma ideia que nós observamos na doutrina, chamado bloco de responsabilização. O que seria esse bloco de responsabilização? Doutores, quando o sistema jurídico ele prevê que por exemplo, é necessário para ter a propriedade de um bem imóvel, a escritura pública, o que a responsabilidade civil está prevendo ali é tentar evitar problemas. Então, quando a lei exige uma escritura pública, não é porque a lei pretende burocratizar o sistema e fazer uma exigência sem um sentido. Não é isso. Muito pelo contrário. O que a lei está prevendo, ou pelo menos tentando, é evitar que problemas ocorram. Então, esse sentido de evitação de problemas presente em todo o sistema é que nós podemos observar a responsabilidade civil. Então, por exemplo, quando se faz a renúncia de direitos sucessórios. A renúncia de direitos sucessórios também por escritura pública. Isso é para evitar problemas. Então, as formalidades da lei, os atos, a essencialidade de algumas liturgias legais são necessárias para se promover esta função preventiva, dissuasiva na responsabilidade civil, nesse campo aqui.
Tem se falado também, e eu gostaria de apresentar uma doutrina aqui para vocês, sobre a chamada teoria do desestímulo. Teoria do desestímulo, que funciona muito bem no common law. Common law é um sistema de direito que tem paradigmas próprios, mais adaptado aos países ali, tipo Inglaterra, Estados Unidos, aqueles países ali do norte, né, os nórdicos, principalmente os países de língua inglesa. Tá? Nesses países nós temos um sistema jurídico, uma lógica jurídica própria para desenvolver esse sistema sancionatório, punitivo, preventivo, de maneira bem contundente. É o chamado tort law. O que é o tort law? É um sistema de desestímulo para condutas lesivas, que pode gerar, consequentemente, o que a doutrina chama, por exemplo, de punitive damage. O que seria o punitive damage? Eu costumo explicar assim para os alunos o seguinte: punitive damage é uma prática dentro desse sistema inglês, do common law, que pune severamente uma pessoa diante de um ilícito, de uma conduta que provoca um dano, e aquilo ali, aquela punição às vezes é tão violenta, tão contundente, que reverbera na sociedade uma espécie assim, de exemplo, né? Então, olha, aquela empresa ali foi punida com um valor de multa tão alto que as demais empresas da área, de repente, vendo aquela consequência, né, para um sujeito, eles vão trabalhar para tentar evitar que aquilo também se repita. Então, punitive damage seria uma espécie de punição exemplar, tá, para que aquelas condutas sejam evitadas por outras pessoas. Será que o punitive damage poderia ser aplicado no Brasil? Vamos ver? O punitive damage, que seria aquela punição exemplar, ela é muito adaptada aos sistemas de common law em países que são considerados países economicamente mais ricos, vamos dizer assim. Porque nesse caso, as empresas elas poderiam pagar milhões e continuar vivendo. Agora imagina se no Brasil uma empresa que às vezes tem aquela dificuldade de se manter, se ela for punida de forma muito exagerada, ela pode até ser extinta a empresa, e isso quebraria a própria função social da empresa. Então há críticas na doutrina, reconhecidas por autores brasileiros e até estrangeiros, de que em países que não são do common law, no nosso caso, nós somos do civil law predominantemente, muito embora essa distinção common law e civil law ela não esteja tão clara hoje, mas vamos dizer que o Brasil ainda tem uma tradição, né, no seu raciocínio jurídico francês, uma tradição francesa, e também temos uma situação econômica em que essa punição exemplar ela não seria, digamos, com eficácia social da mesma forma que se aplica nos países de common law. Bom, mas a teoria do desestímulo foi utilizada já pelo STJ, tá? Eu notei aqui um precedente, o STJ no RESP 1.656.614. Nesse precedente do STJ foi discutida a teoria do desestímulo. Então, no Brasil, como é que nós iríamos utilizar o desestímulo? Né? Aí reafirmando essa função preventiva da responsabilidade civil. É necessário encontrar um meio termo na hora de arbitrar uma indenização entre as funções que apresentamos, a função reparadora, a função indenizatória ou compensatória, conforme o caso, a função sancionatória, com a função preventiva. O desafio está em pensar numa primeira etapa, numa primeira fase da indenização, de se arbitrar uma indenização para a vítima, em fazer convergência de todas essas funções. E numa segunda fase, definir um valor a ser pago pelo agente que causa o dano, mas sem gerar enriquecimento ilícito, exagerado da vítima.
Certamente é necessário indenizar a vítima, ou compensar a vítima, ou repará-la, mas não de forma tão exagerada conforme o punitive damage. Também não de forma tão leve que não provoque o desestímulo. Então, na hora que um juiz arbitra um valor de uma indenização, ele deve encontrar um equilíbrio entre esses elementos todos que envolvem essa função, essa ideia inicial da responsabilidade civil. Bem, diante desses elementos postos, como é que nós poderíamos aqui pensar a primeira aula, apresentação do problema? Como é que nós vamos agora pensar de forma sistemática a nossa primeira aula aqui, em que eu apresento o problema da responsabilidade civil? Bem, doutores, nesse sentido, vamos imaginar o seguinte. Responsabilidade civil é um tópico que, na próxima aula, nós veremos o seu conteúdo, sua definição, mas eu quero agora fazer uma abordagem sociológica, tá? Não só jurídica, mas sociológica. Então, a matéria é um tópico que eu gostaria que todos observassem, vissem, que não está somente nos livros do direito, não está somente na jurisprudência dos tribunais, não está somente nas letras da lei, ela está na nossa vida cotidiana. A minha vida, a sua vida, no nosso dia a dia, por mais que a gente às vezes nem perceba bem, mas nós vivemos todo esse conjunto de conhecimento produzido, detectado, identificado pela responsabilidade civil. Então, a matéria, a disciplina, não é só teórica, é uma matéria prática. Olha, por exemplo, se você está aí no trânsito, tá, e vem uma pessoa e colide com o seu carro, tá, de modo a causar um acidente que haja algum prejuízo material, o carro bateu no outro ali e quebrou alguma coisa. Tá? Como resolver este dano? Como resolver esse problema? Responsabilidade civil. Então, qualquer prejuízo que as pessoas tenham em qualquer área da vida, a solução jurídica para esses prejuízos passa pelos mecanismos de responsabilidade civil. Nós vamos ver na aula 2, eu vou adiantar aqui um ponto da história da responsabilidade civil, por quê? Ela se mostrava, há uns anos atrás, razoavelmente ineficiente para garantir a indenização da vítima. A responsabilidade civil hoje tende a aperfeiçoar mecanismos e procedimentos e teorias e práticas para garantir, a grande busca é garantir a reparação da vítima. Então, o principal caminho que a responsabilidade civil vem construindo para buscar cada vez mais garantir a indenização, reparação, compensação aí da vítima é a chamada objetivização da responsabilidade civil. E o que seria essa objetivização, então? A responsabilidade civil mudou de paradigma de uma maneira mais ou menos contrária do direito penal, tá? Mais ou menos contrária. Porque no direito penal, nós fomos para o finalismo e na responsabilidade civil nós saímos do finalismo. Deixa eu explicar isso para vocês. O que seria objetivização, finalismo, o que é isso? O que significa isso daí? Presta bem atenção. A responsabilidade civil, até uns anos atrás, tinha um forte conceito, um forte paradigma fundamentado na culpa do agente. Para que nós tivéssemos a caracterização de um cenário de responsabilidade civil, até um tempo atrás, era quase que uma condição muito necessária e assim, quase que sem ela não poderia haver nenhum tipo de consequência, a demonstração da culpa do agente. A culpa, então, era um elemento central da responsabilidade civil, até uns anos atrás. E não estou dizendo que a culpa deixou de existir, não é isso.
Mas aí é que está a mudança de paradigma da nossa disciplina. Cada vez mais dependemos menos da culpa para caracterizar um cenário de responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil sai da dependência da culpa e agora vem entrando na não dependência dessa culpa. Mas como que isso vai acontecer? Vejam, é claro, doutores, que quando acontece um acidente, por exemplo, alguém é culpado. Diante de um acidente, diante de um dano, diante de um prejuízo, nós vamos ver até nas próximas aulas que tem que ter uma causa. A causa de um acidente, de um prejuízo que interessa ao direito, tem que ser por uma conduta humana. Então, alguém causa algum tipo de consequência. Então, culpa sempre vai existir na responsabilidade civil. É que o direito vem se aperfeiçoando no sentido de não depender tanto da demonstração dessa culpa para imputar ao agente um tipo de consequência e garantir à vítima, então, a sua indenização. É essa a ideia, tá? E olha, essa ideia parece uma ideia assim bem simples, mas é uma ideia que vem se expandindo em todo o sistema e até nas relações internacionais. Porque discutir culpa realmente é bem difícil, bem complexo. Quando acontece um acidente, por exemplo, dificilmente alguém vai dizer assim, a culpa é minha, eu assumi, realmente eu errei, assumo e tal. Acontece, claro, mas não é o que nós observamos na prática social na maioria das vezes. Imagina discutir culpa, por exemplo, num divórcio. Um divórcio que um fica culpando, a culpa foi sua, e ficar discutindo ali, querer entrar nesse cenário. Quando uma empresa, por exemplo, tem uma falência, ou quando um projeto dá errado, ou quando acontece algum prejuízo, quando acontece um problema, quem é a culpa? De quem é o culpado? Se gastou muito tempo, muita energia procurando isso e se verificou que era um caminho que tão complexo, tão difícil, que realmente acabava focando muito o lado do agente, esquecendo um pouco mais o lado da vítima. Então, a ideia foi a seguinte, vamos desconsiderar esse elemento, vamos acrescentar um outro, e aí tentaremos garantir, então, à vítima a sua indenização, porque o que a vítima quer é que ela seja indenizada. E em muitos casos, independente de se tem culpa, se foi por querer, se foi sem querer, o que a vítima quer é ser indenizada. Então, nesse sentido, doutores, nós temos esse desafio. Esse desafio é somado a outro, que é a história da sociedade líquida. Então, cada dia que passa, né, cada vez que nós vamos vivendo, observamos um mundo tão complexo e essa complexização, essa dificultação de viver no mundo que vivemos é até razoavelmente natural. Daí que eu falei da tal da entropia. Entropia é um conceito da física, mas que podemos trazer aqui emprestado para o direito. Quando estudamos lá na física, olha, eu não sou especialista em física, tá? Nem professor de física, eu apenas estou trazendo aqui, sou assim um admirador da física, mas eu estou trazendo aqui para vocês um conceito para usar uma analogia, tá? Só uma analogia. Então veja, quando estudamos na física, a grosso modo, estudamos, e aí os físicos falam isso, né, que tudo que tem no universo tende à entropia. Essa tendência é desorganização. Tá? Eu tive um professor que falava assim, qual que é mais fácil? Se você está na sua casa, no seu quarto, você arrumar o quarto ou deixar ele desarrumado? Tá? É mais fácil a nossa casa ficar desarrumada, a nossa mesa, nosso quarto. Desarrumar é mais fácil que arrumar, porque para arrumar você tem que gastar energia. Assim são os sistemas da natureza. E assim também os sistemas do direito. Qual que é mais fácil? Deixar as coisas como estão e se desorganizarem ou mais fácil organizar? Qual que é mais fácil ou mais difícil? Vejam, a entropia é uma tendência natural a uma certa desorganização.
É porque assim, gente, olha só essa comparação do gelo. Tá? Se você pegar a água e colocar ela para ficar gelada, os átomos, eles se organizam e formam cristais. Esses cristais, eles são organizados em uma matriz geométrica perfeita. Tá? Quando esse gelo vai derretendo, esses cristais eles vão se desfazendo, eles vão se deteriorando. Então, o gelo, a água gelada na sua fase sólida, ela tem átomos que estão organizados em figuras geométricas definidas. Quando ele vai derretendo, então ele vai se desorganizando. Então, um sistema sólido, ele se transforma num sistema líquido pela ação do calor e átomos que estavam agrupados de uma maneira, assim, digamos, organizada, eles vão se desorganizando quando vão derretendo. A sociedade é a mesma coisa. Existem ideias, conceitos, ideologias, paradigmas, valores, que eles são construídos pelas tradições, pelos costumes, pelos hábitos, e ficam sólidos ali, e que às vezes duram séculos. Tá? Existem ideias, princípios, que às vezes duram até séculos, práticas sociais. Mas no mundo que vivemos, essas tradições, repare, por exemplo, na constituição de família, repare, por exemplo, nos contratos, repare, por exemplo, na própria economia, na política, essa previsibilidade da sociedade sólida, dos valores sólidos, elas estão vindo e se tornando cada vez mais o contrário, imprevisíveis. As mudanças que são tão intensas, porque mudança sempre, o mundo sempre teve mudança, mas a velocidade dessas mudanças hoje está cada vez tão mais intensa que gera o que o professor Zygmunt Bauman falou, liquidez social. A sociedade ela deixa de ser sólida e passa a se tornar líquida. Esse movimento de valores, princípios, ideias, mudanças que então eram sólidos, conceitos, coisas que você acreditava, que eu acreditava que eram tão firmes, tão sólidos, né? Que de repente você muda de opinião. Então essas mudanças é que vão fazendo com que esses valores fiquem líquidos. Agora pensa no direito. Imagina, doutores, a lei. A lei, do ponto de vista formal, essa lei que nós conhecemos, a Constituição da República e a lei, ela foi feita para se tornar uma rocha social, então, uma rocha, se tornar um conceito de organização social sólido. As leis são assim, são escritas e elas nem têm, em regra, tá? Não tem prazo nem para durar. As leis elas são escritas e duram enquanto elas estiverem valendo. A maioria das leis não tem assim, essa lei termina tal dia. Não tem assim. Então as leis são feitas, as constituições, as leis fundamentais são feitas e elas são feitas para durar. Elas são feitas para ser rocha, ou serem rocha. Só que na sociedade moderna, a rocha ela está derretendo. Então, doutores, as soluções sociais para a busca de respostas diante dos problemas sociais já também vem se derretendo, porque se a lei, que é a rocha, vem se derretendo, as soluções sociais se derretem juntos. Entenderam a questão? Responsabilidade civil, que é uma disciplina que busca trazer respostas. Se nós pensarmos numa resposta tradicional da lei, ela não vai conseguir mais apresentar todas as demandas, satisfazer todas as demandas que a sociedade impõe. Daí porque nós agora dependemos menos da lei e agora buscamos mais em construções criativas, soluções criativas para os problemas jurídicos. O único problema disso, tá, doutores, que pode acontecer é o judiciário, quando constrói essas soluções, ele será acusado de ativismo judicial. O
que seria ativismo judicial? O ativismo judicial, doutores, seria uma espécie de, digamos, acusação que se faz ao Poder Judiciário de que o Judiciário não cumpre a sua função, ele estaria extrapolando sua função, criando leis, legislando. Então, o Judiciário ele é demandado para novas soluções diante dos problemas sociais. Não há lei que tradicionalmente consiga responder a todos esses problemas sociais. Então, a jurisprudência necessita de criar mecanismos a partir dos elementos que tem. E nessa criação existe aí uma polêmica se o judiciário às vezes extrapola legislando ou não. Tá? Se ele realmente só cria esses mecanismos e apresenta soluções sociais. Então, doutores, esse é o cenário que nós temos da responsabilidade civil. Uma sociedade líquida que influi no direito, porque o direito é fato social e essa liquidez social, que significa as incertezas dos valores, do futuro, as mudanças de maneira muito rápida, fazem com que demande do judiciário uma necessidade também de apresentar soluções igualmente rápidas e criativas. E aí nós vamos ver as demais aulas já nesse sentido, tá? Eu vou falar da teoria geral, depois nós vamos falar das soluções que a jurisprudência vem constituindo ao longo de alguns anos para cá, para apresentar então essa resposta diante desse cenário. Mas vamos às perguntas. Qual a melhor ideia sociológica que explica as tendências contemporâneas da responsabilidade civil? Estagnação? Subjetivação? Entropia? Finalismo? Você sabe qual é a resposta? Entropia. Lembre-se, tá? Entropia. Entropia é um conceito da física, mas que, por analogia, nós emprestamos da física para compreendermos melhor um fenômeno que acontece na sociologia e, portanto, também pode influenciar no direito. Tá? Conforme nós mostramos na aula, a entropia significa, a grosso modo, tá, uma tendência dos sistemas da natureza de criarem uma certa desordem. Tá? É mais fácil desorganizar do que organizar. Na sociedade é a mesma coisa. Nos valores sociais, eles também constituem um arranjo social que, para formar, para criar um valor social, gasta muita energia, muito tempo, são as tradições que formam. Mas, assim, existe uma tendência, né, que ocorre de desorganização, de desconstituição, de desfazimento desses valores sociais. E principalmente hoje, porque há um tempo atrás, e nos séculos passados, esses valores aí que eram arrumados, eram formados, se tornavam ideias que passavam gerações, né? Tradições, as soluções sociais para problemas sociais eram repetidas durante muitas e muitas gerações. O que nós estamos vivendo hoje é uma mudança tão abrupta de valores que faz com que haja uma liquefação dos valores sociais. Os valores sociais vão ficando líquidos, vão ficando inseguros. Uma coisa é você andar na rocha, outra coisa é andar sobre a água, né? Ou andar na água. Então, é uma coisa bem diferente. Então, ela vai se tornando cada vez mais inseguro e vai demandando do direito aí novas soluções cada vez mais rápidas e cada vez mais criativas. Tá bem? Vamos à segunda? Conforme a crítica, a aplicação do tort law no civil law brasileiro poderia induzir entropia, punitive damage e locupletamento da vítima, vitimologia moderada ou aderência ao finalismo? E aí, o que você acha? Qual poderia ser a resposta aqui? Aqui, a resposta é punitive damage e locupletamento da vítima. O tort law, que é a teoria do desestímulo, conforme o common law,
pune severamente o agente causador do dano, com multas muito pesadas. E no sistema brasileiro, que é o civil law, segundo a doutrina, isso não seria a melhor solução para o problema. Muito embora o STJ utilize o desestímulo, mas não da forma que o tort law propõe. Vamos à terceira? O chamado bloco de responsabilização está associado à função da disciplina em estudo em que ponto? O bloco de responsabilização é uma função preventiva, reparadora, sancionatória ou compensatória? Função preventiva. O bloco de responsabilização significa que em todos os ramos do direito, direito constitucional, direito civil, penal, direito administrativo, tributário, todos os ramos do direito, processual, ambiental, consumidor, todos os ramos do direito apresentam formas de tentar evitar problemas. Então, é chamado bloco de responsabilização, na função preventiva da responsabilidade civil. Bem, estamos chegando então ao final da nossa aula número 1. Bons estudos, um grande abraço e até o próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.